Você que está me acompanhando agora, abra comigo. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. É um texto conhecido, porém é um texto que vale a pena, meu irmão, saltar aos nossos olhos nessa noite, em face a tudo aquilo que temos vivido. Capítulo 2, versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu acredito que você conheça a história do profeta Ageu. O profeta Ageu é o profeta que vai profetizar no período em que a igreja não, Israel havia sido levado cativo, Israel havia sido agora liberado. É o profeta do pós-cativeiro, e é o profeta que está profetizando, dizendo que a glória que estaria por vir seria muito maior a glória que eles conheciam. A glória que eles conheciam falava do templo de Salomão, falava da casa de Salomão, falava das grandiosidades que Deus havia feito naquele tempo. Entenda uma coisa, meu irmão, tudo que Deus faz vai ser sempre posterior, sempre melhor do que anterior. Tudo que Deus já fez na sua vida nunca poderá ser maior do que aquilo que há de acontecer. A glória da segunda casa, ela sempre nos remete a um segundo momento, as coisas que Deus ainda vai fazer na nossa vida. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque não foi pela gloriosidade do templo de Salomão, ou de repente pela glória da segunda casa ser inferior no aspecto beleza, contudo não inferior no aspecto da glória permanente que ficaria, porque a primeira glória da primeira casa, ela fala de um culto transitório, ela fala de algo que dependia de várias estruturas para se mover. O culto da segunda casa fala de algo permanente, fala de algo que permaneceria, fala da presença do Espírito Santo. Então, meu irmão, quero dizer para você que esse tempo vai passar. Eu quero dizer para você que a glória que está por vir vai ser maior. Tudo que Deus faz sempre tende a ser maior do que aquilo que Ele já fez. O nosso Deus, meu irmão, Ele não trabalha de maneira saudosista, de fazer uma coisa e depois usar o passado para dizer que Ele fez. Não, Ele usa o presente e Ele faz acontecer no futuro, porque Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre o será. Deus está sempre se renovando, Deus está sempre fazendo coisas novas na terra, porque o nosso Deus é multiforme, o nosso Deus é ilimitado, o nosso Deus faz coisas novas todos os dias. E eu não tenho dúvida, meu irmão, que essa crise vai passar, que essa pandemia vai passar, e a glória da segunda casa, lembre-se que a glória da segunda casa é sempre o ato por vir de Deus, depois daquilo que Ele já fez de grandiosidade. A glória da segunda casa fala sempre do momento em que Deus se sobrepõe às coisas que Ele já fez na terra. A glória da segunda casa se refere ao nosso Deus, de fazer coisas grandes e poderosas, e de saber que eu e você, meu irmão, somos agora essa casa, uma casa permanente. A Bíblia fala que nessa casa haveria paz. Sabe por quê? Porque na primeira tinha ouro, na primeira tinha glória terrena, mas a primeira era transitória, era esporádica, era uma coisa que vinha. A segunda não, meu irmão, a segunda beleza dela é o Espírito Santo adornando a casa, é o Espírito Santo na casa, é o Espírito Santo dentro da minha vida e dentro da sua vida. Por isso eu te convido nessa noite, meu irmão, a você crer que Deus vai fazer coisas grandes nas nossas vidas, coisas grandes no nosso país, coisas grandes na nossa casa, coisas grandes. Porque aqui, meu irmão, fala de um tempo glorioso, mas o tempo que está por vir é maior. Não existe tempo mais glorioso do que o que está por vir na igreja. Oh, meu irmão, e é isso que nos dá a expectativa da glória futura, de que o tempo vai ser sempre melhor, o porvir. Quem anda com Deus, o porvir sempre é melhor. Quem anda com Deus, o segundo momento é melhor. Quem anda com Deus, as coisas que ainda hão de acontecer serão sempre melhores. Quem anda com Deus vive as novidades que Deus tem para ele. Então, meu irmão, eu te convido a essa novidade
que Deus tem para você. A glória da segunda casa vai ser maior na sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida de novo vai ser maior do que você já experimentou há um tempo atrás. Se você viu a glória de Deus, eu profetizo que você vai vê-la de uma maneira poderosa, grandiosa, maravilhosa, e você vai experimentar, meu irmão, uma coisa nova, porque Deus nos faz experimentar o novo a todo momento. Então eu te convido nesse momento a você vir comigo, a nós iniciarmos esse período de oração, a você apresentar agora a tua casa, a tua família, a nós cultuarmos a Deus agora. Você vai fechar os teus olhos, vai curvar a sua cabeça. Vamos orar, fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Ó Deus, em nome de Jesus, graças te damos, bendizemos o teu nome, Senhor, porque já sentimos a tua presença neste lugar. Sabemos que tu estás aqui, sabemos que tu estás na casa de cada um. Sabemos que o teu Espírito tudo vê, tudo sondas, tudo conheces, tudo sabes. Sabemos, ó Pai, que não há nenhum pensamento que venha à nossa cabeça que o Senhor não os conheça. Sabemos, ó Pai, que ainda quando palavras venham se formar em nós, o Senhor já as conhece, já as esquadrinha e já sabe o que se passa dentro do nosso ser. Mas Deus, nós nos voltamos para Ti nesse momento com o coração quebrantado e contrito e conclamamos, ó Pai, a Tua presença para que ela venha de encontro aos Teus filhos nessa noite. Visita os lares, visita as famílias, repreende todo o espírito da doença, da enfermidade, do coronavírus. Repreenda agora, visita os grupos, visita lá, ó Pai, o grupo Irmão Online, toda aquela lista, aqueles pedidos que estão lá. Pedimos um a um para que a Tua mão os visite agora. Te agradecemos pela vida do Harrison, que soubemos hoje, Pai, que teve alta. Louvado seja o Teu nome. Te agradecemos por cada vida que tens operado. Entregamos em Tuas mãos, ó Pai, este culto e clamamos, ó Pai, para que a Tua presença venha até nós. Toma-nos em Tuas mãos, receba a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Estamos nesse culto de cura e libertação, e eu quero, meu irmão, nesse momento, convidar você a você estar participando conosco da nossa campanha do quilo, né? Os irmãos aí, a obreira Rafael, o Eric, a Geórgia, quem mais? A Adriana. Bem, esses irmãos aí estão incumbidos, esses irmãos aí têm se mobilizado. Temos recebido também ajuda de irmãos da igreja, de irmãos que têm se disponibilizado a abençoar essa obra, né? Irmãos que têm nos ajudado bastante, e através disso nós temos conseguido aí suprir as famílias. Louvado seja Deus que no meio dessa crise toda, nós vemos assim a mão de Deus de uma maneira muito especial. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar a vida de vocês abundantemente. Se tem um trabalho, meu irmão, que agrada o coração de Deus, é nós cuidarmos dos necessitados. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse Jesus, Lucas 4,18, pois me ungiu a evangelizar os pobres de coração, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que fazer esse ID e nós pedimos o apoio de todos vocês a estarem participando. Vamos agora para o início do mês que vem, para o terceiro mês, no meio de toda essa crise e arcando com os nossos compromissos. Deus tem nos honrado, né? Estamos ali, não vou dizer que não apertou, mas Deus tem honrado, né? E a gente tem conseguido arcar com as nossas despesas de contas mensais. Então, meu irmão, temos orado a Deus, né? Pedindo a Deus para que Deus continue, meu irmão, abençoando o seu povo, abençoando a casa dele, para daqui a um pouco estarmos todos juntos aqui. Estávamos com o nosso projeto no início do ano, que ele continua sendo tocado, que é o dinheiro que nós temos juntado lá. Então, meu irmão, é o que nós vamos continuar fazendo no meio de toda essa crise, é o que nos resta fazer e esperarmos a ação de Deus, o mover de Deus sobre aquilo que vai acontecer no decorrer do ano. Amém? Meus irmãos, nós vamos clamar ao nosso Deus agora, vamos pedir a Ele para que Ele possa intervir na vida desses irmãos.
Você que tem alguém especial que você queira orar dentro da sua casa, erga uma de suas mãos para o alto, assim, num ato profético. Você vai erguer a tua mão, você vai direcioná-la no sentido de estar representando um membro, um ente, um familiar, uma pessoa que você queira que Deus visite. É um ato de fé, meu irmão. O justo viverá pela fé. Meu irmão, se você crê nisso, nós vamos orar, vamos pedir para que Deus venha visitar agora a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque tu se faz presente nesse momento, Senhor. A tua presença é real. Podemos sentir, Pai, a tua presença de um modo especial. Por isso confiamos de que quando nós clamamos, o Senhor nos ouve. Temos a convicção, Pai, de que neste momento, todo o clamor que está sendo liberado agora aos céus, o Senhor tem recebido e tem ouvido. Eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, a vida do Jorge. Ó Pai, eu quero colocar nas tuas mãos a vida da Andréia. Ó Pai, eu quero colocar essa equipe desse hospital nas tuas mãos. Eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, a todos aqueles que estão agora na sua casa, estão clamando pelo um ente querido, estão clamando por alguém que esteja ainda internado, estão clamando por alguém que precisa da cura, que precisa da tua visitação, que precisa do teu toque, aquelas pessoas que estão se sentindo deprimidas, aquelas pessoas que estão tendo dificuldade para dormir, aquelas pessoas que estão sendo acometidas de pânico na madrugada, aquelas pessoas que estão, ó Pai, com dificuldade para dormir. Senhor, a perturbação noturna tem sido forte, ó Pai, os tremores às vezes vêm na madrugada, todo sintoma depressivo, Senhor, vem com a tua mão agora, ó Pai, começa a repreender da saúde desta pessoa. Eu sei, Senhor, que estamos vivendo não só um tempo de doença, mas também um tempo que tem afetado as emoções das pessoas, Senhor, em virtude do medo, do pânico, da ansiedade, de tudo que está acontecendo. Mas nós clamamos a Ti, Pai, visita essas pessoas agora, visita com a Tua mão de cura, cura física, cura nas emoções, Senhor, cura agora, Senhor Deus, onde a Tua mão penetra, Senhor, só a Tua mão consegue chegar, onde a química, onde a voz do homem não penetra, a Tua penetra, Senhor, entre junta e medula, alma e espírito, penetra, Pai, no mais profundo íntimo do ser. Ó Pai, visita agora e traga um renovo, ó Pai, sobre esta pessoa, Pai, que tem andado abatida de espírito, que tem andado triste, que tem andado sem perspectiva, que tem olhado as coisas e não tem sentido prazer. Senhor, nós sabemos que esse é um tempo que tem, ó Pai, acometido toda a nação, Senhor. Não é um tempo simplesmente voltado a um ou a outro. Por isso, Pai, eu te peço, renova o ânimo desta pessoa e faz com que ela enxergue e veja, ó Pai, que esse é um tempo, ó Pai, que nós, ó Pai, estamos passando no meio dessa aflição, mas que essa aflição tem um tempo para terminar, que essa aflição vai passar, que o Teu nome, Senhor, vai ser glorificado, Senhor, na nossa vida, no meio de toda essa crise. Nos faz passar, Senhor, ó Pai, chegarmos ao outro lado da margem, ilesos, Senhor. Ó Pai, que a Tua mão nos abençoe, que a Tua mão nos guarde, que a Tua mão nos livre desse mal, dessa enfermidade, dessa doença. Nos livra, Pai, de tudo que não provém de Ti. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Entregamos tudo em Tuas mãos e rogamos a Ti, Senhor, socorre o Teu povo, socorre esta nação. Ó Pai, no nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos para que Tu visites o Jorge, para que o Senhor repreenda todo espírito contrário, perturbador, ó Pai, que esteja deprimindo, que esteja colocando para baixo, joga por terra, Senhor. Visita, Senhor, esse Teu filho, essa Tua filha, que tem se sentido mal, ó Pai, que tem se sentido incapaz, que tem se sentido impotente ante a situação que está acontecendo no país. Pai, faz o Teu filho compreender que há um tempo para todas as coisas, que esse tempo vai passar, que essa turbulência vai passar, que os Teus filhos vão voltar à normalidade, Senhor. Assim esperamos em nome de Jesus. Por isso, Pai, toma nas Tuas mãos esse povo, essa nação, esse país. Rogamos a Ti misericórdia, Senhor, misericórdia desta nação, misericórdia do mundo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós cremos que esse tempo vai passar, mas nós temos que sair dele fortalecidos. Não podemos sair desse tempo, meu irmão, piores, não.
Meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Muitas pessoas vão sair fortalecidas, mas muitas, pelo que nós temos visto, vão sair também um pouco despedaçadas. Mas por quê? Porque essas pessoas também estão passando no momento mais difícil da sua vida e não estão se voltando como deveriam se voltar para Deus. Meu irmão, se tem um tempo que ele se chama hoje, meu irmão, é agora que você não pode desperdiçar. Não desperdice esse tempo. É o tempo que você tem para consertar a tua casa. É o tempo que você tem para colocar as coisas em ordem. Eu não sei, meu irmão, se Deus também vai nos permitir ter um outro tempo. Eu não sei se nós, em meio a tudo isso, meu irmão, Deus não virá buscar a sua igreja. Eu não sei o dia, a hora, não sei, a Bíblia não diz o dia, a hora, mas eu sei de uma coisa, meu irmão, que nós temos que estar prontos. Temos que estar preparados, e o preparo, meu irmão, passa por agora. É agora que nós temos que estar com tudo preparado. Não é agora que eu digo porque é agora que nós estamos nos preparando, não. É agora porque não pode passar mais desse tempo para aqueles que estavam levando as coisas de qualquer maneira. Não dá mais. É agora, meu irmão. É agora que você tem que posicionar firme com Deus. É agora que você tem que sair dessa situação mais fortalecido. É agora que você tem que romper com todos os problemas que você tem passado. É agora, meu irmão, que você tem que sair forte dessa situação. Se você entrou de um jeito, você precisa sair dessa situação de outro jeito. Se você entrou achando que não ia conseguir, você vai terminar cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Muitas pessoas estão, meu irmão, tendo e passando por problemas de crise de ansiedade, de depressão. Por quê? Porque o impacto primeiro é na cabeça, é como as coisas vão ficar, é se eu vou pegar, é se a minha família vai ter, como é que vai ficar as coisas depois, financeiramente, trabalho, como é que vai ficar o país, como é que vai ficar a escola das crianças, como é que vai ficar... Essas preocupações vêm na nossa cabeça, mas nós temos que entregar na mão de Deus. O dia de amanhã pertence a Ele. Nós não sabemos de fato como vai ser o dia de amanhã, mas a Ele pertence o dia de amanhã. A Ele pertence, basta a cada dia o seu próprio mal. Então eu quero te convidar nesse momento a nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos aqui nessa noite, louvado seja Deus, mais uma oportunidade que Ele nos dá de adorar, bendizer e glorificar o Seu nome que é santo. Essa noite o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos avivar, quer nos restaurar. O Senhor quer trazer entendimento da sua palavra para a nossa vida, porque sabemos que a palavra de Deus, ela transforma, ela cura, ela liberta. O próprio Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela é verdade dentro dos 66 livros da Bíblia, sendo que ela continua sendo verdade quando nós praticamos e observamos a lei do Senhor, porque Ele diz, e conhecereis a verdade. E essa verdade vai te libertar. Você pode dizer que a palavra de Deus é a verdade porque você ouviu o pastor dizendo isso. Mas se você não ler, não estudar e compreender essa verdade, você não será transformado por ela. Então conhecereis e sereis transformados. Então nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra do coração de Deus para a tua vida. Eu quero que você pegue sua Bíblia onde você estiver nesse momento para nós podermos estudar. Acredito que hoje nós vamos fazer mais um estudo que propriamente uma pregação. Eu quero falar um pouquinho sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Acredito que será bem relevante, porque estamos enfrentando momentos difíceis na nossa nação, no mundo inteiro, e nós precisamos de respostas, precisamos ter uma visão profética de tudo aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer através da sua igreja. Nós sabemos que as 7 igrejas do Apocalipse receberam mensagens relevantes para os seus dias, e essa mensagem se torna profética para a igreja de hoje, porque os mesmos problemas que aconteciam nas 7 igrejas do Apocalipse ou da Ásia, nós percebemos que acontecem nos dias de hoje. Percebemos ali frieza espiritual, apatia espiritual, percebemos a igreja de Filadélfia triunfante, mesmo com pouca força, prevalecendo nos caminhos do Senhor, sendo uma igreja forte, mesmo tendo pouca força, e resistindo os embates de Satanás. Portanto, o Senhor diz à igreja de Filadélfia que eles seriam como coluna no templo de Deus. O Senhor traria fortaleza a esta igreja que resiste duramente aos ataques e às investidas do mundo. Então nós vamos estudar juntos hoje. Você que pode, irmão, pegue uma caneta, pegue um caderno, anote.
porque nós vamos estudar um pouquinho, acredito que será bem relevante para nós. Quero mais uma vez fazer uma oração, para que o Espírito Santo venha nos conduzir, venha iluminar o nosso entendimento e venha nos trazer sabedoria esta noite, em nome de Jesus. Fecha teus olhos e vamos orar. Espírito Santo, nós te louvamos esta noite, glorificamos o teu nome porque Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Te louvamos porque a tua graça, Senhor, está sobre nós. O teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O que seria de nós, ó Deus, se a tua presença não fosse conosco? Portanto, nós pedimos a ti, ó Deus, lava-nos, ó Pai, pelo sangue do teu Filho amado. Se há, Senhor, algum caminho tortuoso em nosso coração, que tu venhas, ó Pai, venha tratar, tirar, Senhor, aplanar os caminhos do nosso coração na tua presença. Pai, lança fora todo o medo do nosso coração e nos ajuda a mergulhar mais fundo no rio de Deus, a conhecermos a tua palavra com mais propriedade, que sejamos, ó Pai, transformados. Oh, aleluia, eu já sinto a tua presença, eu sinto um frescor e um cheiro de mirra, aleluia, eu sinto a tua presença se manifestando através de nós, porque nós somos a morada, o templo do teu Espírito. Portanto, nós não chamamos a tua presença, porque ela já coabita em nós, ela já está aqui. Nós oramos então para que a tua presença flua, para que a tua presença venha correr como um rio, porque nós somos um rio e não uma represa. Nós não queremos reter nada nesse momento, aleluia. Nós queremos fluir na tua presença e que o rio de Deus corra, e por onde esse rio passar, segundo Ezequiel 47, ele venha trazer cura, Pai, que ele venha gerar fruto, que ele venha transformar vidas essa noite. Espírito da verdade, leva cativo o entendimento da tua igreja nesse momento, nos traga uma compreensão da tua verdade, abra os olhos espirituais do teu povo, para contemplar as coisas que eram, as coisas que são, e as coisas que hão de vir, Senhor. Nós estamos, ó Pai, aplanados com a tua palavra e com a tua verdade. Nós cremos que até aqui o Senhor tem nos ensinado, e o Senhor vai nos levar adiante sobre aquilo que tu estás fazendo no mundo espiritual. Senhor, não nos deixe dispersos, distraídos, mas que venhamos estar atentos com tudo aquilo que o Senhor quer fazer nesses dias. Fale conosco nessa noite, oh maravilhoso Espírito da verdade. Meu Pai, tua presença flui nesse momento. Meu irmão, se você sente essa presença que nós sentimos aqui, que você venha deixar o rio de Deus correr através de você, e por onde esse rio passar, ele vai trazer cura. Por onde esse rio passar, ele vai trazer um avivamento. Aonde houver algo morto na sua vida, eu profetizo que Deus vai trazer vida. Se os teus projetos estão mortos, se os teus sonhos foram sepultados, se você se encontra desanimado essa noite, o Espírito de Deus vai trazer ânimo, vai trazer vida, e vai, aleluia, te levantar como um bom soldado de Cristo, para combater o bom combate. Louvado seja o nome desse Deus que é tremendo, desse Deus que é poderoso e que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Oh meu Deus, não dá vontade de parar de orar, porque tua presença, alabaracanto, quebe naravassu, irmão, eu sinto a presença do Espírito Santo como fogo. O fogo que refina, que purifica, o fogo, aleluia, que quer, aleluia, lapidar o teu coração, ainda que ele seja como metal duro. O fogo vai torná-lo maleável e vai trazer uma forma, aleluia, para a glória do nome de Jesus. Porque esse é o Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo, e aonde ele pairava havia caos. Ele diz: haja luz e houve luz. Assim será na tua existência. Aonde o Espírito Santo pairar, ele vai dizer: haja luz e haverá luz. Ele trará ordem no caos existencial, seja daquilo que você tem orado e tem clamado ao seu nome. Oh Espírito de Deus,
Lamanto piracai telemantereb calácia. Meu Deus, o que é isso que o Senhor está fazendo? Essa mamanto picada, ramanto que é manderébia, ramandamanto bereb canta elevassúria. Sinta aí a presença do Espírito Santo. Ramantu bicamandu camandarabacé. Oh, o Espírito Santo quer te encher com uma medida de unção e de graça, para que você venha suportar esses dias maus que nós estamos enfrentando. A unção de autoridade, de ousadia e de intrepidez do Espírito Santo está sendo derramada sobre a tua casa esta noite. Ser forte, ser corajoso, tem de bom ânimo, porque diante de ti é um Jordão que o Senhor te convida a atravessar, porque tu vai entrar numa terra que manda leite e mel. Lai keremanku menemanterebacai televácia. O remantu picando comandamaché. Meu Pai, não há Jordão que há de transpor, ou que há de ficar diante de nós para nos fazer, ó Pai, perder a promessa. Esse Jordão vai ser atravessado, e o teu povo, aleluia, vai gozar das promessas que o Senhor tem feito. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Meu irmão, que presença é essa? Deus é assim, irmão, Ele faz na hora que Ele quer, da forma que quer. Se aprover hoje Deus mudasse tudo aquilo que nós preparamos como ordem de culto ou liturgia, Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Porque Deus faz como lhe apraz, porque nas suas mãos está o governo, porque Ele está sentado num alto e sublime trono, e a terra é apenas o escabelo de seus pés. Aleluia. Deus faz como lhe apraz. Se Deus quiser hoje mudar, aleluia, a liturgia, Ele vai visitar você de forma poderosa. E eu digo a você, não te detenhas e não retenhas a ação do Espírito. Deixa o rio de Deus correr na sua vida, onde você estiver, porque tem coisa boa de Deus para a nossa vida. Pegue sua Bíblia, eu vou pegar a minha daqui, você vai lá para Apocalipse. Vamos para Apocalipse, capítulo 1. Eu quero começar no capítulo 1, para depois entrarmos ali nas 7 igrejas da Ásia. Vocês sabem que a palavra Apocalipse, ela quer dizer revelar, tornar manifesto. E o que me impressiona é que uma das maiores revelações que João recebeu foi nos seus piores dias de aflição. João se encontrava, como diz a Bíblia, na ilha de Pátimos, aprisionado, segundo diz João, por conta do testemunho de nosso Senhor Jesus, por conta do Evangelho. João só está sendo afligido, perseguido e está aprisionado porque ele é um discípulo fiel de Cristo. Porque João, por conta desta pregação, ele causou um desconforto no Império Romano. O imperador da época, quando João é aprisionado à ilha de Pátimos, é o imperador Domiciano, que é o primeiro imperador que vai arrogar para si o título de divindade ou de Deus. Porquanto Domiciano vai perseguir os cristãos, perseguição esta que não começa com Domiciano, mas começa com Nero. Você sabe a história que Nero foi um grande déspota, um grande tirano, um homem covarde, um homem que chegou a matar até alguns da sua família por conta de perder o seu trono. Nero vai inventar uma calúnia contra os cristãos, depois que loucamente ele vai incendiar 10 cidades romanas. Depois de incendiar 10 cidades, ele vai culpar os cristãos por esse incêndio, e os cristãos vão ser duramente perseguidos pelo Império Romano. Vocês sabem que enquanto Nero toca sua lira no seu palácio, ele vê a cidade de Roma em chamas, e ele vai culpar a igreja por este ato maléfico do seu coração. Então ele foi um dos homens mais perversos que surgiu em Roma. Mas nós sabemos que outros imperadores foram levantados, assim como Domiciano, que também trazem uma perseguição muito dura à igreja. Então você vai comigo no capítulo 1, a partir do versículo 9, que diz assim, vamos primeiro ler aqui o versículo 3. Não, vamos para o versículo 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Perceba aqui que ele não está dizendo as coisas que possivelmente aconteçam, mas ele está dizendo as coisas que brevemente
devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Aí ele diz no versículo 3, uma das 7 bem-aventuranças que nós encontramos no livro de Apocalipse. A primeira delas está aí, bem-aventurado, versículo 3 do seu capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado o que lê e o que ouve as palavras dessa profecia. Feliz é o homem que teve o seu entendimento revelado pelo Espírito Santo. Feliz o homem que teve o seu entendimento, aleluia, para que pudesse passar por uma compreensão do Evangelho de Cristo, para que pudesse entender a verdade que outrora estava oculta, mas por Deus fora revelada a nós. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia. E eu quero destacar algumas bem-aventuranças no livro de Apocalipse. A primeira que acabamos de ler, do capítulo 1, versículo 3. A próxima se encontra no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 13, que diz: benditos são os mortos que morrem no Senhor. Irmão, louvado seja Deus por aqueles que estão combatendo o bom combate. Mas aqueles que morrem no Senhor, irmão, estão combatendo o bom combate, mas depois de encerrarem a sua carreira, guardam a sua fé e são recebidos por Deus para descansarem de suas obras. Então, feliz é o homem que tem o privilégio de morrer na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus, mas Deus não se alegra com a morte do ímpio. O salmista vai dizer que o nosso Deus é um Deus muito sofredor porque sofre quando aquele que tem a oportunidade de ouvir o evangelho que lhe foi pregado para que se converta, se arrependa dos seus pecados. E quando o homem resiste à vontade de Deus, tenha certeza que o coração de Deus se entristece por este que morre fora de sua presença. A terceira bem-aventurança, Apocalipse 16:15, bendito é aquele que vigia, bendito é aquele que não só ora, mas vigia a todo momento. Agora capítulo 19, versículo 9, bendito ou bem-aventurado os que são chamados, separados, os que foram escolhidos pela mão do nosso Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte, ou seja, aquele que não vai estar alojado na segunda morte, mas aquele que vai ressurgir com o Senhor Jesus. Pastor, o que é a segunda morte? A primeira morte está relacionada à morte física, em que o corpo volta ao pó. Mas quando a Bíblia fala de uma segunda morte, ela fala de uma morte espiritual, de uma morte que nós não, mas aqueles que estão fora da presença de Deus vão estar totalmente pela eternidade separados de Deus. Isso é a segunda morte. Apocalipse 22:7, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras. E Apocalipse 22:14, benditos que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então o Apocalipse quer dizer, como eu disse, revelar, tornar manifesto. João recebe esta revelação na ilha de Pátimos, que se encontra ali no capítulo 1, versículo 9, que diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora é importante nós frisarmos que todo o livro de Apocalipse, ele tem algumas divisões, e eu divido em 3 partes esse livro. A primeira divisão de Apocalipse é as coisas que vistes, que se referem à visão de Apocalipse capítulo 1. Aquilo que João está recebendo como revelação, aquilo que foi dado a João, a profecia, a revelação dos últimos dias. Ele está dizendo: as coisas que viste, escreve todas elas num livro.
Então a primeira divisão desse livro é as coisas que viste, a segunda, as coisas que são, que se refere do capítulo 2 ao 3, que é a mensagem direcionada às 7 igrejas da Ásia. As coisas que são as que acontecem no momento que João escreve dentro dessas igrejas. A cada igreja o Senhor vai se reportar a elas com elogio, com uma repreensão, com uma promessa. Só que 2 igrejas do Apocalipse não vão receber repreensões de Cristo, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. As demais igrejas todas vão receber repreensões, elogios e no final uma promessa. A temática da mensagem de Jesus para cada igreja é: eu conheço as tuas obras. Porque no início da visão que João recebe, ele diz que ouviu uma voz como de trombeta, virando-me para ver, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, que andava no meio dos 7 castiçais de ouro. E o Senhor Jesus vai explicar a João que esses 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas do Apocalipse. E ele continua dizendo que esse Cristo glorificado, ressurreto, que passeia no meio dos 7 castiçais de ouro que representa a igreja, também tem à sua destra as 7 estrelas. As 7 estrelas que representam os 7 pastores ou bispos das 7 igrejas da Ásia. Então ele está dizendo: eu tenho as 7 estrelas, aqueles que estão à frente de minha igreja, eles estão sustentados e amparados nas minhas mãos, estão guardados na minha destra. São aqueles que foram levantados por mim para edificarem a congregação, como Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, dizendo que Deus deu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que toda a igreja chegue à maturidade espiritual e uma unidade na fé. E ele continua dizendo: para que não sejamos levados por toda a roda de vento e doutrina, mas que sejamos maduros. Então Deus dá pastores à igreja para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na maturidade espiritual, para que todos sejam preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que os pastores darão conta das almas que lhe foram entregues para cuidar. Então nós temos a responsabilidade em Cristo Jesus de sermos um canal de edificação, de crescimento para aqueles que querem alcançar a estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia. Perceba que quando a Bíblia usa a palavra perfeito no grego, é teleios. Então a palavra teleios no grego quer dizer maduro. Então a palavra de Deus vai ser enxertada em nós até que alcancemos a estatura de varão maduro, para que sejamos, aleluia, crescidos na fé, para que o Senhor nos dê as promessas que nos foram feitas. Porque Deus não vai nos entregar promessas grandiosas se nós formos meninos na fé. Portanto, Paulo diz em Gálatas capítulo 4, no seu versículo 1, que se o herdeiro é menino, de nada ele é diferente de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Ainda que tenhamos promessas grandiosas de Deus, ainda que Deus nos faça as promessas que nós até mesmo venhamos não acreditar porque tão grandes são, nós não podemos herdá-la se nós não alcançarmos maturidade espiritual. Então ele passeia pelos 7 castiçais de ouro, e a temática de Jesus é: eu conheço. Então ele tem um diagnóstico preciso de cada igreja. Ele conhece a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do sofrimento, o comprimento, a profundidade e a altura da vida fervorosa da igreja. Ele sabe se de fato nós estamos vivendo uma vida profunda no Espírito Santo ou se estamos andando na superfície. Ele tem um diagnóstico preciso a respeito de cada um de nós. Portanto, ele tem autoridade para falar a cada igreja: eu conheço as tuas obras. E muitas vezes ele começa com uma repreensão, tentando trazer a igreja ao centro de sua vontade. Mas o interessante nisso tudo é que o Senhor também fala a indivíduos, porque o texto vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então as igrejas, irmãos, são constituídas de indivíduos, e são os indivíduos que definem a vida espiritual da congregação.
A igreja é o corpo de Cristo, como Paulo diz a carta aos Efésios, formada de muitos membros. Mas a igreja é constituída de indivíduos esses que têm sua vida espiritual de intimidade com Deus, que devem a cada dia crescer na graça, no conhecimento, na palavra, no entendimento, na oração. E quando nos reunimos, Paulo vai dizer, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai dizer que quando nos reunimos, um tem salmos, um tem cânticos, um fala em línguas estranhas, outro interpreta. Paulo está dizendo que o cristão, ele não vem a um culto coletivo de mãos vazias, porque aquele que está entendendo que ele é templo, que ele tem um altar individual na sua casa de oração, que ele busca, que ele precisa viver uma vida fervorosa no Espírito, como diz o escritor aos Hebreus, que nós somos labaredas de fogo. Então, quando ele entende isso, que ele precisa de luz no entendimento, como diz Hernandes Dias Lopes, ele precisa de luz no entendimento, que é o conhecimento da palavra, e fogo no coração, que é o ardor, o fervor espiritual. Ele se reúne no coletivo para compartilhar tudo isso que Deus tem ministrado no secreto da sua vida. Então o crente não se reúne de mão vazia, e tampouco o crente se reúne para buscar alguma coisa que seja bênção, porque Paulo vai nos dizer que nós já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Então, pastor, o que nós fazemos então quando nos reunimos na igreja? Nós falamos sobre isso no estudo que nós demos sobre igreja. Qual o seu alvo, ou seja, qual a sua missão? Nós falamos sobre evangelismo, e eu trouxe aqui um entendimento que a palavra igreja significa eclésia, e a palavra eclésia no grego não foi usada a primeira vez por Jesus, ela foi usada pelo Império Romano muito tempo antes de Jesus a usá-la. Então, no conceito romano, a palavra eclésia quer dizer assembleia. E por que assembleia? Porque os imperadores, os governadores se reuniam em uma assembleia, em uma eclésia, para traçarem uma perspectiva de crescimento de reino, para traçarem uma visão de crescimento. Então Roma estava expandindo e fazendo muitas colônias. As assembleias aconteciam para que eles pudessem traçar um objetivo, uma meta para o crescimento e a expansão do seu reino. Então Jesus sabiamente usa a palavra eclésia, que quer dizer igreja, para falar que quando nos reunimos para recebermos estratégia do alto, para que o Espírito Santo venha nos empoderar com unção, com poder, autoridade e conhecimento, para que sejamos devolvidos ao cotidiano da vida e venhamos frutificar. Mas quando nos reunimos nessa assembleia, nós traçamos metas de crescimento e expansão desse reino. Portanto, Mateus vai dizer: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que perdemos essa característica de igreja, e muitos vêm para a igreja apenas para buscar dentro do campo da sua individualidade. Você lembra da ceia que acontece lá na igreja de Corinto? Paulo vai repreender esses homens, se eu não me engano, lá no capítulo 11, no final do seu capítulo 11, ele vai dizer a alguns que eles se reúnem para comer essa ceia de forma indigna, e havia uma desordem em tudo aquilo que acontecia, porque Paulo vai dizer o seguinte: vocês se reúnem não para o bem, mas para o mal. Então Paulo está dizendo: a reunião de vocês causa mais mal do que bem. E qual é a reunião que Paulo vai caracterizar como reunião boa e reunião má? Paulo está dizendo que a reunião má é aquela que acontece. Eles se reúnem para provar da ceia do Senhor, ninguém espera por ninguém, na verdade eles se embriagam com o vinho da ceia e foram apenas para saciar as suas necessidades no campo da individualidade. E Paulo está dizendo: a igreja que se reúne para saciar somente no campo da individualidade, essa reunião causa mais mal do que bem. Qual é a reunião que causa mais bem e edificação na nossa vida? É a reunião que, quando nós estamos juntos, estamos em corpo, em alma, em espírito, em adoração e em verdade, pedindo que Deus nos dê estratégia, nos dê semente para que venhamos semear no seu reino e que pessoas sejam ganhas para a glória de Deus. Então perceba que antes de Cristo chegar a muitas pessoas, Ele vai passar por nós para que alcance alguém. Então, antes de chegar a Cristo, muitas pessoas vão passar por nós. Olha que coisa tremenda. Antes, muitas vezes, de alguém conhecer a Jesus, vai conhecer através da pregação do Evangelho, por meio da sua vida, mas tem pessoas que conhecem a Jesus
como temos testemunhos de muçulmanos que estavam em casa, tiveram uma revelação de Jesus, se converteram, mas na maior parte nós seremos os embaixadores de Cristo, os agentes pelo qual o Espírito Santo vai fluir. Vamos correr aqui as características de cada igreja. Eu separei aqui bem rápido, só para a gente ter uma ideia de cada igreja, para a gente entrar e falar detalhadamente de cada uma. Primeiro, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é elogiada por seu bom trabalho, por rejeitar o mal e por sua perseverança e por ser paciente. A crítica fica por conta do esfriamento de seu primeiro amor. A recomendação é que a igreja se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Então, Éfeso recebe como promessa no final a árvore da vida. E a igreja de Esmirna, ela é elogiada por suportar o grande sofrimento a que estava sendo submetida, aquela provação de 10 dias, a qual o Senhor disse a esta igreja. E também vai dizer a Esmirna que ela era uma igreja pobre no campo material, mas era uma igreja rica diante de Deus nos céus. Esmirna não recebe crítica. A recomendação é de que sejam fiéis até a morte e resistam à perseguição. Esmirna recebe como promessa a coroa da vida. Então, nós temos uma promessa esta que se estende a nós. Se Esmirna persevera no meio da tribulação e da perseguição, ela vai receber no final de tudo isso a coroa da vida. Então você que está enfrentando as aflições desse mundo, porque Jesus orou em João 17, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A oração de Jesus não foi para nos tirar desse contexto, mas foi para nos dar força para resistirmos às aflições, porque o mundo ele é hostil a nós, porque nós andamos na contramão dessa ideologia chamada mundo, porque a Bíblia diz lá, Paulo em 1 Coríntios, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. 2 Coríntios capítulo 4, o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que a luz do Evangelho não lhes resplandeça. Seguindo, igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é elogiada por manter a fé e a confiança em Cristo. É criticada por tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias. A recomendação é um convite ao arrependimento. Pérgamo recebe como promessa o maná escondido e uma pedra com um novo nome. A Bíblia diz que há uma pedra nos céus com um novo nome de cada um de nós. Louvado seja Deus por isso. Tiatira. A igreja de Tiatira é elogiada pelo amor, fé e paciência que demonstra, também pelo serviço prestado e boas obras. É criticada por tolerar a idolatria e a imoralidade. A recomendação é que sejam fiéis, pois o julgamento está próximo. Recebem a promessa de que governarão nações e receberão a estrela da manhã. Louvado seja Deus. A igreja de Sardes é a igreja que tem nome de vida, ou ostenta uma vida aparente, mas estava morta espiritualmente. Igreja de Sardes. Na igreja de Sardes, alguns têm sido fiéis, porém, é duramente criticada por ser uma igreja morta. A recomendação é para que se arrependam e fortaleçam o que ainda lhes resta. Aos fiéis são prometidos vestidos brancos, que falam de santidade e de pureza. Agora a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é elogiada por perseverarem na fé, por obedecerem a Cristo e honrarem o seu nome. Filadélfia não recebe nenhuma crítica. A recomendação é para que sejam fiéis. Para Filadélfia é prometido um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Por fim, Laodiceia. A igreja de Laodiceia não é elogiada em nada, ao contrário, é criticada por ser morna, indiferente e por não perceber a própria condição miserável em que se encontra. Laodiceia recebe a recomendação para se arrependerem e serem zelosos, e os que vencerem recebem a promessa de que compartilharão o trono de Cristo. Então você percebe que a cada igreja ele vai trazer uma repreensão e vai trazer ao final desta uma promessa. Apenas Esmirna e Filadélfia não são repreendidas.
Então vamos falar detalhadamente da igreja de Éfeso. Eu não sei se nós vamos conseguir falar das 7 igrejas, mas nós vamos falando até onde der, e no próximo culto de quarta-feira nós podemos dar continuidade. Vamos lá, igreja de Éfeso, capítulo 2, a partir do seu versículo 2, leia comigo. Diz assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, é interessante nós analisarmos a cidade de Éfeso, porque nós sabemos que era uma grande metrópole da Ásia, digamos assim, a porta principal da Ásia era Éfeso, uma cidade portuária, uma cidade que recebia muitas culturas, muitos povos afluíam para a cidade de Éfeso por conta do seu grande comércio. Não só isso, a cidade abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana, a deusa dos Efésios. Você lembra que em Atos 19, Paulo chegou nessa cidade e promoveu um grande avivamento por meio da pregação do Evangelho. A primeira ação de Paulo acontece quando ele percebe 2 discípulos de João Batista e ele faz a seguinte pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Então Paulo estende sua mão, ora pelos 12 discípulos de João. A Bíblia diz que eles falaram em outras línguas e profetizaram no Espírito. Então a ação de Paulo é efetiva e já rompe-se um avivamento no Espírito Santo quando Paulo pisa na cidade de Éfeso. Muitos mágicos, idólatras, levaram seus livros em praça pública e queimaram, e começaram a receber o Evangelho verdadeiro e genuíno de nosso Senhor Jesus. Então um avivamento rompeu a cidade de Éfeso. A igreja começa decolando no Espírito. Paulo vai escrever em Efésios capítulo 1, versículo 15, assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Ele continua dizendo: não cesso de dar graças a Deus. Então Paulo esteve na cidade de Éfeso, uma igreja foi inaugurada nesta cidade, a cidade foi marcada por um grande avivamento, e depois Paulo continua suas viagens missionárias, e lá pelo ano 62 depois de Cristo, Paulo vai escrever essa carta aos Efésios, elogiando, porque ele ouve falar da fé e do amor genuíno que há entre os cristãos de Éfeso. Então você percebe que esta cidade, ela recebeu 2 cartas. A primeira carta que a cidade de Éfeso recebe é a carta escrita pelo apóstolo Paulo, elogiando a postura, a fé, o amor, a disposição de buscar o Espírito Santo. Mas você percebe que depois de 30 anos, mais ou menos, porque João vai escrever a carta ao Apocalipse por volta do ano 95 depois de Cristo. Então você faz a conta aí, do ano 62 até o ano 95, dá mais de 30 anos, não é isso? Então você percebe que a segunda carta que a cidade de Éfeso vai receber é a carta do apóstolo João, que foi endereçada pelo próprio Cristo a esta igreja. Agora nós percebemos um contraste em tudo isso. Quando Paulo escreve há mais de 30 anos atrás, a igreja era fervorosa. A igreja guardava a palavra do Senhor escondida no seu coração, externava um fervor espiritual, um amor genuíno. Mas depois do tempo, a igreja esfriou, a igreja perdeu o fervor espiritual. Então você percebe, irmão, que o tempo ele é bom para muitas pessoas que entendem que na medida que ele está crescendo com Cristo, ele vai aprendendo mais, ele vai amadurecendo, ele vai ganhando experiência na fé, porque Abraão, depois de muitos anos, depois de receber Isaac, o capítulo 22 de Gênesis começa com o Senhor chamando Abraão, ele diz: eis-me aqui. Então você percebe que Abraão, imediatamente, ele está pronto a viver mais uma vez a aventura da fé, depois de mais de 40 anos de experiência com Deus em muitas questões. Ele saiu de Ur, ele parou em Betel, na terra que tinha fome, ele foi para o Egito, você conhece a história, mas depois de tantos anos, ele ainda era o mesmo. Quando o Senhor o chamou, ele disse: Senhor, eis-me aqui, ou seja, estou pronto para viver a aventura da fé mais uma vez, eu ainda sou o mesmo Abraão de antes. Caleb, depois dos seus 86 anos de idade,
ele sabe que tinha uma promessa que fora feita a ele de uma terra, e depois dessa idade, acho que depois dos 86 anos, Caleb tem a autoridade e a ousadia de dizer: eu ainda sou o mesmo para batalhar pelas promessas de Deus na minha vida. Então você percebe que tem gente que com o tempo fica melhor, com o tempo amadurece, cresce, com o tempo começa a mergulhar mais fundo nas coisas espirituais em Deus, mas tem gente que parece que com o tempo ele vai trazendo uma corrosão na sua fé. Muitas pessoas acabam ficando no caminho. É por isso que Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 7 que o importante não é você começar bem, mas você terminar bem. Então tem muita gente que começa bem, mas o que vai nos trazer grandes experiências com Deus é você permanecer. E você permanecendo, irmão, você vai amadurecer a cada dia mais com o nosso Deus. Então o fervor de muitos está morrendo. Nossa pulsação por Cristo está demasiadamente fraca, irmãos. As artérias de nossa fé acham-se entupidas. Precisamos de um novo coração. Precisamos ser tocados na intimidade por Deus e precisamos viver um fervor de vida, de oração, de busca, de intensidade, de paixão, de amor. Precisamos lembrar daqueles tempos em que nós nos aplicarmos a colocar aquele louvor, que nós buscávamos a Deus, que nós tínhamos a alegria e nós chorávamos no nosso lar buscando a presença de Deus, e nós anelávamos por isso, tínhamos fome, sede da presença de Deus, assim como o salmista Davi diz, que assim como a corça brama pelas águas, eu tenho sede de ti, Senhor. Então nós precisamos ter sede. Então o fervor espiritual de muita gente, irmão, está morrendo, porque o problema hoje da igreja muitas vezes não é o que acontece do lado de fora, mas é o tédio das quatro paredes. As pessoas podem estar vivendo uma liturgia, irmão, sem vida. E até pessoas que buscam conhecimento, que estão balizadas na teologia, que cresceram, que estudaram, mas às vezes uma teologia sem sabor, uma teologia sem fervor espiritual. Nós não podemos perder o primeiro amor. Pastor, o que é o primeiro amor? O primeiro amor é você fazer hoje o que você fazia há 20 anos atrás com a mesma intensidade, com a mesma paixão, com o mesmo fulgor. Você percebe que a igreja de Éfeso, aqui no Apocalipse, trabalhava incansavelmente pela obra de Deus, guardavam doutrina, colocavam os falsos apóstolos à prova, e ele diz: trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Pensa numa igreja coesa na obra de Deus, pensa numa igreja teológica que tinha conhecimento doutrinário a ponto de colocar à prova os falsos apóstolos. Portanto, eles estavam funcionando, mas deixaram de fluir. Nós não podemos funcionar na obra e deixar de fluir no Espírito, irmão. As coisas precisam andar juntas. O Senhor diz na sua palavra que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, mas também ele vai dizer: errais por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós conhecemos a palavra, mas precisamos conhecer o poder de Deus. Essa é a fusão perfeita, é o equilíbrio da vida cristã, conhecimento de Deus e fervor espiritual, irmãos. Então nós não podemos perder o fervor espiritual. E quando diz aqui em Efésios capítulo 2, logo no seu final, aqui no versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eles não perderam o primeiro amor, eles deixaram. Deixar o primeiro amor é deixar conscientemente, é saber que você não tem mais uma vida regrada de busca, de oração, é saber que você não abandonou, você não perdeu, você deixou, porque perder é não saber aonde você perdeu. Se eu estou carregando esse livro na minha mão, estou andando na rua, e de repente eu deixei ele em algum lugar, eu perdi. Digamos que eu estou sentado em algum canto aí de uma praça, eu perdi o livro ali, e eu não lembro onde eu deixei, ou ele caiu do meu bolso, ele está aqui na minha cintura, ele caiu, eu não sei, eu perdi. Agora, quando você deixa, você sabe onde você deixou. Opa, peraí, eu deixei o livro em cima daquele banco. Agora, se ele tivesse no seu bolso, você estivesse caminhando, ele caísse, você não viu, então você perdeu. Agora, quem deixa, sabe onde deixou. Então ele está dizendo: vocês deixaram o primeiro amor. O que ele está nos dizendo? Você sabe o que você deixou de fazer. Você sabe que você não ora mais como orava. Você sabe que você deixou de me buscar como me buscava. Você sabe que você deixou de chorar pela minha presença como chorava. Deixou de anelar como a corça brama pelas águas. Você não é mais o mesmo. Então a primeira atitude de quem quer encontrar aquilo que se perdeu, ou aquilo que deixou, é reconhecer que está nessa condição. Então nós não podemos, irmão, estar divorciados de Cristo,
Porque a palavra deixar aqui no grego está relacionada a divórcio. O que ele está dizendo? Vocês estão praticando doutrina, teologia, vocês são coesos na palavra, vocês fazem a obra incansavelmente, porém tudo isso está mantendo um relacionamento de aparência, porque vocês estão divorciados, vocês perderam o fervor espiritual, vocês vivem de aparência. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Imagina se o seu cônjuge, o teu marido, a tua esposa chegasse a você num dia e dissesse assim: eu não amo mais você, mas nada vai mudar, eu vou continuar ajudando na educação dos filhos, dormindo com você, apenas não te amo mais. Como é que você reagiria a isso? É o que nós estamos fazendo com Cristo. Nós dizemos para Cristo, não com palavras, mas com atitudes: nós não te amamos mais, mas vou continuar indo para a igreja, vou continuar ouvindo a pregação do pastor, vou continuar deixando na capa do meu Facebook aquela capa bonita, né, de Jesus, vou continuar até lendo a Bíblia, mas vou te dizer uma coisa: eu não te amo mais, eu vou manter e sustentar um relacionamento de aparência. Irmãos, por incrível que pareça, muita gente está vivendo assim nesses dias, muita gente perdeu a paixão, irmão, muita gente vive uma sequidão espiritual. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha o que Paulo diz: a salvação está mais próxima de nós do que quando aceitamos a Cristo Jesus, quando fizemos a caminhada da fé. Mas a palavra de Paulo é: despertem do sono, acordem, é tempo de resplandecer na presença de Deus, porque uma igreja morta, uma igreja dormente, uma igreja sem vida, uma igreja que não vive o genuíno amor de Cristo, é uma igreja insípida, ela não vai influenciar, ela não vai trazer o bom tempero de Cristo para a sociedade, porque a esperança do mundo, grave isso, a esperança do mundo não repousa no Senado Federal, nem no Palácio da Alvorada, mas na igreja de Jesus Cristo. Tua esperança não está no gabinete de políticos, tua esperança não está em Brasília, tua esperança não está em Senado Federal, tem tão pouco no Palácio da Alvorada, tua esperança está em Cristo. A igreja é o luzeiro dessa geração, a igreja é o agente de Deus na terra para influenciar. Eu vejo crente quebrando pau, irmão, na política, desfazendo amizade, quebrando pau mesmo, literalmente, esquecendo que a maior solução do nosso país não vem da política, vem da igreja. Que isso, pastor? É fato. Só que uma igreja dormente, uma igreja fria no seu amor para com Cristo, ela não vai influenciar sequer a sala da sua casa. Como que ela vai querer influenciar a rua do seu bairro ou a nação? Uma igreja que não consegue influenciar no relacionamento com os filhos, com o casamento, com as pessoas próximas, como que ela vai influenciar no bairro, na nação? Então as pessoas estão degladiando política, e é um direito nosso, porque nós somos cidadãos, porque dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Nós devemos cumprir o nosso direito de cidadão, direito cívico. Então nós votamos, nós escolhemos com sabedoria os nossos governantes, mas a Bíblia chega a nos instruir que nós devemos orar por eles para que tenhamos um governo de paz. Não é o fulano tal que você vai colocar lá na cadeira presidencial, na cadeira governamental, que vai te trazer um governo de paz, não. É a oração da igreja que vai tocar no coração do iníquo, vai fazê-lo se arrepender, se curvar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para nos trazer um governo de paz. E aí nós transferimos para a política a esperança de transformação do mundo. Irmão, pensa comigo, nós vivemos uma crise moral, corrupção para tudo quanto é lado, em todas as esferas, corrupção em áreas que nós nunca poderíamos imaginar. Então você vê uma crise sistêmica, moral, de corrupção. E eu te pergunto, uma vez eu passei em frente a um colégio particular, que no outdoor do colégio dizendo que a educação transforma, muda, baliza, e foi falando muita coisa sobre educação. Correto, a educação é muito importante, ela é extremamente importante para nos dar um norte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a esperança de verdadeira transformação não está em reformas sociais ou na educação,
está na pregação do Evangelho, que vai depenar o homem iníquo e vai levá-lo ao arrependimento. Sabe por quê? Se conhecimento e educação transformasse moral, caráter, você não via gente que está doutorando em alguma disciplina, mestrando em alguma disciplina, roubando o país, desviando da saúde. Então você vê pessoas influentes com canudos de doutorado, mestrado, 3 faculdades, com a cabeça cheia de conhecimento, mas vivendo fora da ética, da moral, sem caráter. Então, irmão, só o Evangelho dá jeito no mundo, só o Evangelho pode trazer um pensamento diferente à nossa nação brasileira, que eu vou falar isso depois, que tem uma mentalidade escrava, uma mentalidade colonizada por portugueses, católicos. Eu vou explicar melhor isso lá na frente, você vai entender onde eu quero chegar. Então nós precisamos, irmão, de uma igreja viva, vibrante na presença de Deus, vivendo um genuíno amor, apaixonada por Jesus, para que possa pregar um evangelho de mudança, de transformação. Para a gente sair da igreja de Éfeso, eu quero separar aqui alguns tópicos. Primeiro, como reconquistar o primeiro amor. Não, o texto vai dizer, o primeiro passo para quem quer reconquistar o primeiro amor é lembrar. Lembra de onde caíste. Como assim, pastor, lembrar? Lembrar de tempos em que você era um amante do conhecimento bíblico. Lembrar de tempos que quando o Senhor te cativou no Evangelho, você converteu, você era totalmente apaixonado, de tal forma que o teu pensamento era elevado às coisas de cima a todo momento. Você saía do trabalho afoito para chegar em casa, encontrar o teu quarto de oração e falar: eu quero orar, eu quero buscar a presença, eu quero me relacionar com Jesus. Você tinha uma paixão imensa no teu coração de estar reunido na congregação para adorar a Deus. Por mais que você enfrentava dias difíceis, até mesmo no seu trabalho, você pensava: quando eu for para a igreja eu vou me derramar aos pés de Jesus. Então é lembrar das primeiras experiências que você teve com Ele, lembrar daquele homem que estava totalmente sedento, disposto a abandonar tudo para servir a Deus, disposto de abandonar sonhos pessoais, projetos pessoais, dizer: Senhor, eu quero viver Tua vontade. Mas parece que quando perdemos o amor por Cristo, perdemos a confiança naquilo que Ele pode fazer, e nós ficamos um pouco carnais, apegados aos nossos projetos, e temos medo de abrir mão deles, achando que Deus não é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, para reconquistar o primeiro amor, o primeiro passo é lembrar aonde caiu. O segundo passo é se arrepender. Ele disse: lembra de onde caíste e arrepende-te. Então, se arrepender é a chave que vai abrir o cofre para que possamos herdar as promessas de Deus para a nossa vida. Eu disse aqui na última pregação uma frase de Charles Haddon Spurgeon que diz que Deus não vai permitir que o seu povo peque com sucesso. Deus não permite que o seu povo peque com sucesso, porque você lembra do pecado de Acã, de Josué capítulo 7. Josué acabou de vencer a batalha de Jericó. Uma batalha que não foi fácil, mas o Senhor era com eles, e eles venceram, tocaram as buzinas e as muralhas de Jericó caíram. Depois dessa grande conquista, Josué queria conquistar a cidade de Ai, uma cidade muito menor, muito inferior à cidade de Jericó. Então Josué sabe que a conquista da cidade de Ai era uma conquista mais fácil, até porque o Senhor era com eles. Então ele enviou alguns espias que foram à cidade de Ai, voltaram e disseram: Josué, a cidade é bem menor, a estrutura bélica de guerra deles é bem inferior à cidade de Jericó, portanto, Josué, é mole, nós vamos entrar, vamos vencer e vamos possuir a terra. Josué, vai lá. Josué nem enviou todo o exército de Israel, porque não viu necessidade, separou 3.000 homens e diz: a guerra é nossa, e enviou. Diz a Bíblia que quando os 3.000 homens foram, perderam a guerra. E quando perderam a guerra, diz a Bíblia em Josué 7, 36 homens morreram e o resto voltou fugido para casa. Quando Josué ouviu falar disso, Josué disse: como vocês perderam a guerra? Não é possível. Ele foi para a oração e disse: Senhor, como que nós perdemos uma guerra tão fácil de ser vencida, até porque o Senhor é conosco, e a cidade era uma proporção menor do que a de Jericó. Aí Deus vai dizer: Josué, tem pecado escondido no meio do arraial. Alguém desobedeceu minha palavra e furtou, diz o texto lá no capítulo 7, furtou objetos lá de Jericó, porque Deus disse quando eles conquistaram Jericó: vocês não vão levar os despojos de guerra, apenas o ouro, a prata, o bronze, o cobre, para o templo do Senhor, e vai ser consagrado a Deus. Aí um tal chamado Acabe
ouvindo o que o Senhor disse, ele não obedeceu. Ele pegou a prata, o ouro, pegou uma capa babilônica, pegou uns ciclos de prata e de ouro, levou para sua tenda, escondeu debaixo da terra e achou que ninguém estava vendo, pecado oculto. E aí o povo foi para a guerra, perdeu a guerra, sabe por quê? Porque tinha um pecado oculto dentro do arraial. Acã comprometeu a nação e a sua própria família por conta de um pecado oculto que ele estava escondendo. Irmão, olha o perigo do pecado. Nós achamos que o pecado oculto muitas vezes só vai nos prejudicar. A Bíblia diz que o pecado de Acã prejudicou uma nação que perdeu a guerra na cidade de Ai e prejudicou sua família que foi apedrejada no arraial. Você está entendendo, irmão, a profundidade do pecado quando nós não entendemos que ele precisa ser extirpado de nós, lançado fora, que nós precisamos nos arrepender? Então Spurgeon vai dizer: Deus não permite que o seu povo peque com sucesso. Se nós estamos vivendo debaixo de um pecado oculto que ninguém vê, mas o que nós estamos fazendo vai nos trazer problema e pode prejudicar a nossa casa, a nossa família. Exemplo disso, você vê maridos que adulteram, que traem as suas esposas, maridos que vão para a rua e se prostituem com outras mulheres. Agora eu te pergunto uma coisa: se esse marido que foi para a rua se prostituir, cometer adultério, ele sai com uma mulher e contrai o vírus do HIV, volta para casa, contamina sua mulher, e aí? O pecado era oculto, mas comprometeu sua esposa, comprometeu sua família. Você está percebendo que existem pecados que não vão atingir só você, que podem comprometer toda uma estrutura que Deus quer fazer através da sua família, da sua casa? Então, irmão, o segundo passo é se arrepender. Tiago capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ou seja, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. De que forma nós vamos chegar? Ele diz: purificai as mãos, pecadores. Com mãos purificadas, arrependidos, e todo coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Se nós voltarmos para Deus em arrependimento, João vai dizer em uma das suas cartas: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado fiel para vos perdoar. Aleluia, pelejar pelas suas causas. Louvado seja Deus por isso, irmão. Então esse é o segundo passo de quem quer resgatar o primeiro amor. O terceiro e último passo: repetir, praticar as primeiras obras. Ele diz: lembra de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Praticar as primeiras obras fala de repetir as primeiras atividades espirituais, voltar às bases: adoração, meditação da palavra, oração, voltar às coisas que nós achávamos primárias no início da caminhada. O problema é quando a gente acha que cresceu, que amadureceu demais para investir tempo de conhecimento na palavra. O problema é quando a gente acha que conhece tão bem o Evangelho, porque você já leu a Bíblia 2 vezes, de Gênesis e Apocalipse, você acha que essa palavra não é capaz de se renovar a cada manhã e te trazer uma nova mensagem dentro de tudo que você já estudou. Irmão, a Bíblia é o único livro que o autor dela ministra ao mesmo tempo que nós estamos lendo. Então a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Para terminar, a igreja de Éfeso, existe uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos entrar agora na igreja de Esmirna. Deixa eu tomar uma água aqui. A igreja de Esmirna é uma igreja interessante, que fala muito da perseguição, das aflições que nós sofremos. Lê comigo aí Apocalipse capítulo 2, lá no seu versículo 9, para nós acompanharmos, que diz assim: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. O interessante é que ele diz que essa igreja vai passar por um processo de 10 dias de provação. Uma igreja que diz: tu és pobre, mas é rico. Por que ele diz isso? Vamos entender aqui. Primeira coisa, a igreja está sendo atribulada e perseguida. Você sabe que a cidade de Esmirna era um centro importante do culto imperial romano. Qualquer que se recusasse naquela época de reconhecer César como Senhor ou divindade era excluído das associações profissionais, resultando nisso em desemprego e pobreza. Então aqueles que rejeitavam a divindade de César, que era chamado de Kyrios no grego Senhor, e rejeitam a divindade de César e veem Cristo como Senhor divino, eles são perseguidos dentro da cidade de Esmirna, que é uma cidade próspera,
Ou seja, não havia baixas no mercado de Esmirna, os negócios cresciam. Lá as pessoas podiam de fato prosperar. Mas a igreja que se nega a viver dentro dos padrões de idolatria de sua sociedade é perseguida pela mesma, e muitos vão estar sendo desempregados das suas profissões, das suas ocupações, e o resultado de tudo isso é que os bens materiais começam a ficar escassos dentro da igreja de Esmirna. Essa igreja, ela era rica no campo celestial com Cristo Jesus. Por quê? Porque ela vivia em função dos valores eternos e imutáveis. Ela não se comprometia dentro de questões idólatras, pecaminosas da sua sociedade para ganhar vantagem, para ter uma posição mais confortável na sociedade. Ela não dava jeitinho para resolver problema. Ela não se embaraçava com as coisas dessa vida. Esmirna era uma igreja fiel, perseverante, e o resultado disso foi uma dura perseguição dentro do seu contexto. Ela foi afligida por isso, irmão. E a Bíblia diz que aqueles que querem viver piamente na presença de Deus padecerão perseguições. Aqueles que querem viver de forma íntegra, honesta na presença de Deus, infelizmente serão perseguidos por uma geração que vai normalizar e vai banalizar o pecado, uma geração que vai olhar aborto, que vai olhar essa velocidade imoral que o nosso país avança de forma normal, uma geração que não preza pelos valores da família. Dentro dessa geração tudo isso é normal, mas para nós que andamos na contramão do mundo, nós não nos associamos com os pecadores, nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores para escarnecer. Nós somos separados. A palavra santo quer dizer separado. Nós somos separados por Deus, aleluia, para vivermos um estilo de vida diferente, irmão. 2 Coríntios 6,10, olha que coisa interessante. Diante da aflição que essa igreja enfrenta, eu quero ler para você 2 Coríntios 6,10. Paulo diz assim: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Irmão, louvado seja Deus. Como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Podemos não ter nada no campo material, irmão, mas temos tudo no campo espiritual. Uma riqueza espiritual nos foi investida. A carta de Paulo aos Efésios fala de uma riqueza espiritual que foi dada à igreja, à noiva, porque ele conquista na cruz e nos trouxe os despojos de guerra. A igreja conquista isso. A Bíblia vai falar que uma dessas riquezas era que nós éramos inimigos de Deus, e o Senhor, com o seu amor, com que muito nos amou, nos tornou filho em Cristo Jesus, nos fez participantes da sua família. Irmão, olha que riqueza maravilhosa que Deus nos deu. Nos deu uma família, porque nós éramos órfãos, e agora nós somos filhos de Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus na sua casa por isso? Você era órfão, Deus adotou você, a família de Deus. Você hoje tem uma família em Cristo Jesus, você é chamado de filho de Deus, aleluia. Eles sofreram uma tribulação de 10 dias, o texto que eu te falei, 2 Timóteo 3,12. E todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Irmão, Jesus não prometeu uma chegada fácil. Jesus não prometeu uma viagem fácil, mas uma chegada segura. Aleluia. Ele disse: vocês vão chegar do outro lado, quando ele dizia aos discípulos que atravessassem a outra margem. A palavra de encorajamento é: vocês vão chegar e vão atravessar a outra margem. Mas ele não prometeu uma viagem segura. Ele não prometeu uma viagem sem a turbulência, sem a tempestade. Ela vai vir de fato. Mas se você está estruturado em Deus, se Deus está escavando suas raízes no Espírito Santo, se você, aleluia, vive um fervor espiritual, se você vive a palavra de Deus, ainda que a tormenta chegue, ainda que a tempestade sopre, teu barco não vai ruir, porque você vai de fato chegar na outra margem. Louvado seja Deus por isso. Tiago capítulo 1 versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado é você que está sendo provado. Feliz é você que está sendo provado por Deus, porque você vai receber a coroa da vida. A palavra Esmirna no grego quer dizer mirra, que era uma fragrância usada para se fabricar perfume.
Quando a casca da mirra era esmagada, ela exalava um doce aroma. Irmão, que coisa tremenda. Sabe como você exala o bom perfume de Cristo? Quando a casca da mirra é esmagada, é prensada. Quando Deus está espremendo a igreja de Esmirna por meio das provações, essa igreja exala um doce perfume de adoração a Deus e de fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, essa pressão que você está sofrendo, esse desgaste, essa aflição que o mundo está imputando sobre ti, não vai te matar. Na verdade, está extraindo o bom perfume de Cristo da tua vida. Tu é mirra nas mãos de Deus. Quanto mais estão espremendo você, mais exala cheiro de unção, aleluia, na tua vida. Mateus capítulo 3, se eu não me engano, no seu versículo 12, João Batista vai dizer que Jesus é o agricultor e ele tem a pá na sua mão, e na sua eira, que representa a sua igreja, ele vai fazer a separação do trigo e da casca. O trigo permanece, a casca é lançada no fogo que não se apaga. Então ele está dizendo, Cristo na sua eira chamada igreja está com a pá, e ele está separando o trigo da casca. Como que o agricultor da época separava trigo de casca? Ele batia o trigo na eira, jogava o trigo para cima, e o vento do entardecer soprava a casca, ficava o trigo, ficava a semente. Então ele está dizendo, Jesus com a pá joga para cima, o vento sopra, o que a casca vai embora, o que a semente fica. Quem é o agricultor que está trabalhando na eira chamada igreja? É Cristo. Então quando o vento soprar, irmão, semente fica, casca vai embora. Você está entendendo o processo de Deus? Você está entendendo como ele trabalha na nossa vida? Interessante que um dos pastores da igreja de Esmirna, no ano 155 depois de Cristo, foi Policarpo. O testemunho de Policarpo é tremendo. Policarpo era um senhor de idade de 86 anos. Ele foi vilipendiado pelo Império Romano por conta da sua fé em Cristo Jesus. Ele foi aprisionado pelo imperador, que disse a Policarpo que negasse a Cristo, que ele seria absolvido de suas punições, ou de sua sentença. Policarpo diz, eu vivo há 86 anos com ele. Ele nunca me causou mal nenhum. Por que nessa altura eu deixaria de servir a Cristo? Permanecerei fielmente à sua vontade. O imperador, de pronto imediato, vai separar umas estacas de madeira e vai colocá-lo ali para queimá-lo vivo. Antes de se acender a fogueira, Policarpo, com 86 anos de idade, olha para os céus e diz, bendito seja o teu nome, Senhor, pela oportunidade de me tornar um dos mártires da fé para beber do cálice que Cristo provou. E a fogueira foi acesa e Policarpo foi morto aos 86 anos de idade por conta do seu testemunho, da sua fé. Então essa era a característica da igreja de Esmirna, e essa característica se aplica a nós, que sejamos fiéis diante da dura perseguição que a nós é levantada. Perseguição esta que o mundo se opõe a nós. Vou terminar, irmão, aqui na igreja de Pérgamo. Na próxima quarta-feira nós vamos falar das 4 últimas igrejas de Apocalipse. Igreja de Pérgamo, para terminar, essa igreja de Pérgamo, ela está situada no quartel-general do inferno. Apocalipse capítulo 2, no seu versículo 13, diz, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Vamos lá no capítulo 2, para a gente ler mais alguns. 14 agora, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Perceba que a cidade de Pérgamo é uma cidade que vai abrigar o templo de adoração a César. O primeiro templo a ser construído na Ásia foi o templo lá na cidade de Pérgamo de adoração a César. César era dito como Senhor, e não só um templo de adoração a César, havia um templo de adoração ao Deus chamado Zeus, que nós conhecemos dentro da mitologia grega, e muitos deuses eram adorados nessa cidade, como o deus Esculápio, o deus da cura. Havia um templo nessa cidade, em que serpentes eram lançadas nesse templo, e as pessoas iam até ele adorar o deus Esculápio, cuja a sua imagem era uma espada com 2 serpentes enroladas nessa espada. Então era chamado Deus da cura. Então você percebe uma cidade totalmente idólatra, e dentro desse contexto Deus plantou uma igreja.
na cidade de Pérgamo, no quartel-general do inferno. Então nós sabemos, irmão, que quando o Senhor levanta uma igreja dentro desse sistema chamado mundo, nos chamou para confrontar esse sistema idólatra que a nós é oferecido. Nós estamos no QG de Satanás. O mundo não pertence a Satanás, mas ele jaz no maligno, como diz a Bíblia. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. O contexto de 1 João 5,19 é que ele vai dizer lá atrás que nós somos nascidos de Deus, e o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então ele vai fazer uma distinção daqueles que são nascidos de Deus e daqueles que andam na prática da iniquidade. Ele vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo não pertence ao maligno, mas jaz no maligno. O sistema chamado mundo está apoiado pela ação de Satanás, que ousa dizer em Lucas capítulo 4, quando leva Jesus no pináculo do templo, dizendo: se tu se prostrares diante de mim, te darei todos os reinos da terra, porque a mim foi dado. Então ele está dizendo: o sistema chamado mundo está debaixo do meu governo, não pertence a ele, porque céus e terra pertencem ao nosso Deus, mas o mundo jaz no maligno. 2 Coríntios 4:4, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, se o mundo jaz no maligno, nós estamos debaixo desse sistema que caminha a derrocada, irmão. Um sistema em que a família está sendo dissolvida, em que casamentos estão sendo substituídos por monogamias sucessivas. Intimidades, irmãos, antes proibidas, estão sendo totalmente liberadas nessa geração. Você percebe que os estudos teológicos estão perdendo força. Os estudantes de hoje não têm conhecimento sobre Deus, tampouco se interessam em assuntos acerca da Bíblia. As pessoas vivem no campo da superfície, no raso. As pessoas não querem mais viver intimidade, profundidade com Deus. Então nós vivemos uma degradação dos valores da família nessa geração. Então nós estamos de fato no QG de Satanás, que está atuando e operando nessa geração. Então existe um elogio à igreja de Pérgamo. Diz que Antipas foi uma fiel testemunha que perseverou, e ele foi morto por conta do testemunho de nosso Senhor. Antipas, ele era provavelmente o pastor dessa igreja. Ele foi queimado no ventre de um bezerro, de um latão, aquecido até ficar incandescente. Por isso que Apocalipse 2,13 diz: conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Então nós precisamos conservar a boa palavra de Deus no nosso coração, ainda que seja dura a perseguição, ainda que o mundo se levante contra nós. A reprovação é: tenho contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão era aquele que foi seduzido por Balaque para poder profetizar maldições contra o povo de Israel. Ele não fez de imediato, mas depois ele levou Israel a pecar ali junto à nação dos midianitas. Quando eles ofereceram prostitutas e idolatria, o povo caiu. Então ele colocou tropeços para que o povo de Deus caísse. Então a doutrina de Balaão, seguida por muitos dentro da igreja de Pérgamo, eram alguns tropeços que eram colocados para que os dessa igreja tropeçassem, caíssem diante da presença de Deus, irmãos. Então nós vemos aí esse cenário de perseguição, um cenário duro, um cenário difícil, e agora não dá para a gente continuar, porque a gente já passou o tempo e nós vamos falar depois. Então, irmãos, nós precisamos perseverar na mensagem do Evangelho. A pregação do Evangelho vai depenar o velho homem, vai trazer um novo homem, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu quero terminar te dizendo que o Evangelho tem esse poder de transformar a vida do homem, o seu coração. Eu disse no início que a igreja, ela deve ser fervorosa no seu amor por Cristo. A igreja deve influenciar, não ser influenciada. A mudança de nosso país não está na política. Eu disse que não está no Senado Federal, nem no Palácio da Alvorada, está na igreja, que foi chamado como um luzeiro, uma cidade edificada sobre o monte. E eu quero terminar te dizendo, para você conhecer o poder do Evangelho, que nós sabemos ali no século 17, no ano de 1776, os Estados Unidos declarou a sua independência. A América foi descoberta por Cristóvão Colombo lá em 1500, mas diz a história que a América estava colonizada pelos britânicos, pelos ingleses. Preste atenção nisso. Haviam 13 colônias americanas subjugadas pelos ingleses, e por conta da opressão que sofriam, porque a Inglaterra havia ganhado a guerra dos 7 anos contra a França, chamada Revolução Francesa,
Então teve muitas baixas no seu exército, no seu poder bélico de guerra, e eles começaram a oprimir as 13 colônias da América, e isso gerou a revolta americana. E essa revolta foi debaixo de luta, de guerra, e no ano de 1776 eles declararam sua independência. Mas você sabe que havia um testemunho poderoso dos puritanos na América. O evangelho protestante era pregado em toda a América. E havia um homem chamado de Alex Tocqueville, que era um filósofo, cientista político francês, que depois que a América conquistou sua independência, ela começou a crescer economicamente. Alex Tocqueville pediu permissão à França para ir para a América, para ver de perto o que acontecia na América, para conhecer o poder de um exército tão pequeno que venceu um exército tão grande, que era o exército dos casacas vermelhas, que eram os ingleses. Então, quando Alex Tocqueville, o filósofo, o cientista político, chegou à América, ele disse algo que me impressionou. Ele, quando chega na América para ter uma ideia da força da América para vencer a Inglaterra, ele disse o seguinte: um cientista político, filósofo, que nós não temos uma ideia de se ele era cristão ou não. Ele diz assim: quando cheguei na América, não foram os grandes rios que me impressionaram, não foram o poder da sua economia que me impressionaram, mas foi a integridade que se era pregada dos púlpitos de suas igrejas. A América é grande porque a América é boa. Então olha a visão de um cientista político, filósofo do século XVII, dizendo: a América prospera porque a América dos seus púlpitos prega integridade e retidão. A América é boa porque ela vive o Evangelho, porque o Evangelho trazia retidão e integridade àquela nação. Então você percebe que os países que foram colonizados pelo movimento protestante, assim como a América, eles alavancaram, eles cresceram. E um livro interessante sobre isso é o livro de Max Weber, sobre a ética protestante e o espírito capitalista. Ele faz uma análise interessante dizendo: os países que foram colonizados pelo protestantismo, os homens de sua cidade, os moradores de seu país, eles tinham uma ambição de crescimento nas indústrias, galgavam posições maiores, e aqueles que tinham um viés católico dentro da sua construção eram os artesãos, eram aqueles que estavam sendo escravizados pela sua religião e eram impedidos de crescer. Então Max Weber vai fazer uma análise interessante dizendo: os países que são colonizados pelo movimento protestante, eles alavancaram, eles cresceram. E os países que foram colonizados pelo movimento católico, que foi os portugueses, de exemplo nós falamos o Brasil, foram países que não cresceram tanto. Você percebe, o Brasil foi descoberto ali no mesmo ano praticamente da América. A América foi 1400 e alguma coisa, o Brasil 1500, numa viagem ali dos portugueses que descobrem o Brasil. Sendo que o Brasil não ganhou a mesma proporção por conta de uma mentalidade portuguesa, católica, que traz uma mentalidade escrava de servo, mas os protestantes ocupavam outros lugares dentro da sociedade, porque a mentalidade de Calvino, que prega o evangelho naquela época, vocês vivem no campo espiritual para uma transformação, fugindo do pecado, mas vocês devem ser relevantes na sociedade e buscarem as melhores posições e serem um referencial. Então a pregação de Calvino naqueles dias, de Lutero, era disciplina. Então, irmão, aonde o Evangelho de Deus ele chega, ele transforma um bairro, uma cidade, uma nação. A prova disso é a história que nos diz isso. Então, que nessa noite você fique com esse estudo, que a palavra de Deus seja escrita na tábua do seu coração, e que venhamos na próxima quarta-feira terminar as 4 igrejas restantes. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa para Deus nos ensinar nas próximas igrejas. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu quero estar passando aqui para o pastor Elídio, que vai estar dando continuidade. Deus abençoe. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim deste culto. Espero, meu irmão, que você tenha sido abençoado por esta palavra que ouviu. Não tenho dúvida que tenha sido. E eu te convido nesse momento a fazermos uma oração final, encerrarmos este culto, que você possa ter um decorrer de semana abençoado. Amanhã estaremos aqui com o nosso debate falando acerca da ética cristã, à luz da Bíblia, nesse tempo agora, a nova conjuntura que se apresenta para a igreja, de saber lidar com os procedimentos éticos que não mais são pertencentes a um templo, a um espaço físico, mas sim
agora de uma maneira ampla e de uma maneira que a gente agora precisa aprender a lidar com o campo da mídia, né? Com o campo social, com o campo interno, que no caso é fora, no campo social. Vamos encerrar, vamos orar, vamos encerrar, chamar aqui o pastor Cristiano para estar concluindo aqui. Nós vamos orar, fecha os olhos. Senhor, graças te damos, bendizemos o teu nome por tudo que fizeste, pela tua palavra. Ó Pai, no nome de Jesus, leva-nos em paz, abençoa o teu povo que está em casa, com a bênção do Senhor, com a cura para aqueles que precisam de cura e com uma boa noite de sono, Senhor, porque a tua palavra diz: o Senhor nos faz repousar em segurança. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações do maravilhoso Espírito Santo esteja não só conosco aqui reunidos, mas com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Deus abençoe a todos, estamos encerrados em nome de Jesus.